Vamos começar, pessoal? Bom, pessoal, vamos começar. Então, essa é a nossa segunda palestra do ciclo de palestras que a gente está promovendo essa semana em função da campanha do Dia de Doar. A gente queria agradecer, primeiramente, a disponibilidade de todos, quem está presencialmente, quem está via Webex. A gente trouxe aqui a Marina e o André, os dois são da ONG Atados. É uma ONG, eles vão explicar um pouquinho mais o que eles fazem, mas basicamente eles conectam quem tem vontade de ajudar, quem tem vontade de doar seu tempo, recursos, ou enfim, o que tiver para doar, com o terceiro setor. Então, a gente tem uma carência no mundo, muita gente quer doar, mas não sabe como, não sabe o quê, e eles trabalham justamente nessa ponte. Então, eles vão falar um pouquinho para a gente hoje. Queria agradecer a presença dos dois e boa sorte. Obrigada. Agradecer por cedendo esse espaço para a gente falar. Não são muitas empresas que cedem um espaço assim, então é muito bacana estar aqui. Eu vou começar apresentando um pouco o que é o trabalho do Atados e o poder do voluntariado, enfim, como que a gente vê isso. E aí o André depois vai apresentar a parte de como a gente desenvolve projetos com empresas que também podem trabalhar potencializando o voluntariado interno. Bom. Então, o Atados, como você falou, mobiliza pessoas para causas sociais. Como que a gente faz isso? A gente atualmente atua em 3 pilares: despertar, conectar e desenvolver. Eu vou começar apresentando o conectar, que está um pouco para frente, porque foi como o site do Atados começou. Então, o conectar é uma plataforma online onde as pessoas conseguem encontrar trabalhos voluntários. Essa é a nossa plataforma, atados.com.br. O que a gente vê? Tem muita gente que quer fazer algum trabalho voluntário, que tem interesse, muitas vezes já tem alguma causa que gostaria de apoiar, não sabe como começar, não sabe que organizações tem por aí, como que eu posso desenvolver alguma habilidade minha lá dentro, como eu posso contribuir com alguma coisa que eu sei. Se você coloca no Google, é muito difícil encontrar todas as organizações que existem, diversas não têm um site, ou o site não fica claro como você pode colaborar, a não ser organizações mais estruturadas. Então, o site do Atados surgiu para facilitar esse encontro. Aqui dá para ver que tem diversas vagas. Então, como a gente faz isso? Através de oportunidades claras de voluntariado. Então, uma organização, ela vai abrir, por exemplo, criar uma arte para uma campanha. Então, se eu sou um designer, eu sei que com essa organização eu consigo atuar e colaborar com ela. Voluntários da virada sustentável. Então, a gente também pode abrir vagas, aqui, ó, 28 de agosto de 2014. Então, são vagas pontuais que o voluntário vai um dia desenvolver alguma atividade. A Copa do Mundo dos Refugiados também é uma ação pontual. E aqui, por exemplo, consultoria estratégica, então trabalho à distância. Então, como que as organizações elas podem utilizar o trabalho voluntário das mais diversas formas? Hoje em dia, a gente fala para as organizações, às vezes a gente acha que a gente precisa de um voluntário, ou que o voluntário só quer vir aqui e brincar com as crianças, né? Mas pessoas são diferentes, pessoas têm interesses diferentes, então como elas podem ampliar essa visão do voluntariado? Hoje em dia, a gente tem vaga. Então, consultoria estratégica, muita de comunicação, fotógrafo para um evento, professor de inglês, oficineiro, digitador de nota fiscal, tradutor. Então, a gente consegue ampliar muito de acordo com os interesses das pessoas. Aí eu vou voltar um pouco agora para o despertar. O que a gente percebeu ao longo do tempo os voluntários que entram no site do Atados, eles já têm interesse em fazer um trabalho voluntário. Então, a pessoa que já tem aquela sementinha plantada, né? Poxa, eu quero atuar de alguma forma, eu quero colaborar. Mas como a gente consegue atrair pessoas que não têm esse interesse ainda, né? E aí a gente começou a desenvolver isso a partir de grandes ações pontuais. Por exemplo, aqui são 2 ações, por exemplo, que a gente já realizou. O casamento da Isabel e do seu Agenor. São 2 idosos que se conheceram numa casa de repouso, se apaixonaram e quiseram se casar. Então, é uma coisa super atrativa, super legal, que facilmente uma pessoa vai deixar de, por exemplo, ir no cinema com a família dela num sábado para participar desse evento. E aí lá, ela vai conhecer a instituição, ela vai conhecer essa nova causa, vai conhecer novas pessoas, novas histórias e a sementinha de começar... e vai plantar essa sementinha para essa pessoa querer continuar dando continuidade, né, nesse trabalho voluntário.
Outra ação que a gente fez foi, por exemplo, a Copa do Mundo dos Refugiados. Então, a gente aproveitou o gancho da Copa do Mundo para trazer isso para uma ação social legal, divertida, um dia de festa. Foram mais de 400 pessoas no dia, conseguimos um monte de voluntários ajudando a organizar, e muitos desses voluntários começaram a dar aulas de português para os refugiados numa organização que chama ADOS, que trabalha com refugiados. Então, como que a gente faz essas ações, né? A gente trabalha um contexto, normalmente alguma coisa que está em pauta, porque as pessoas têm interesse em ir, também porque aparece em mídia. Então, quem não estava na Copa do Mundo dos Refugiados pode ter visto alguma notícia e falado, poxa, que legal, eu gostaria de ter participado. O que será que vai ter por aí que eu possa participar da próxima vez? Então, uma coisa divertida, acho que muitas pessoas que não se interessam pelo voluntariado, acho que é aquele fardo nas costas, né? Ai, vai ser pesado, vai ser difícil, vai ser triste. E o voluntariado é muito recompensador, é difícil, trabalhar numa organização social é difícil, atuar com as questões que a gente atua é difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê que você está trabalhando, você vê que está gerando um impacto. Então, como a gente pode trazer esse olhar, né? Nesse evento, a gente faz algo divertida para eles verem que não é um peso ser voluntário. Parcerias, a gente tenta ao máximo fazer sempre em conjunto. O Atados trabalha com organizações sociais, né? Então a gente sempre tenta trazer elas para fazer um projeto com a gente, que a gente vê que assim a gente está maior, mais forte. Enfim, a gente trabalha com uma comunicação sexy. Então, como a gente tem uma equipe, a gente tem 2 designers que realmente focam em fazer tipo uma arte legal, uma arte atrativa, e aí que é isso que vai chamar as pessoas de fora, né? Bom, depois do despertar, vem o conectar. Esses são os dados do nosso site hoje. Então, a gente tem mais de 800 organizações registradas, mais de 50 mil usuários que se inscreveram buscando alguma ação voluntária. A cada 10 vagas que a gente abre em São Paulo, 9 tem pessoas inscritas e interessadas. E a gente está em 4 regiões hoje. Então, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Curitiba, com planos de expansão para o ano que vem. E aí a última etapa do nosso pilar é o desenvolver. Então, uma vez que o voluntário já está dentro da organização, já está desenvolvendo ações, ele começa a se empoderar daquela organização, começa a fazer parte daquilo, ver que problemas tem, ver onde poderia ser potencializado, e ele começa a pensar, junto com a instituição, como podemos ter um impacto maior, que outros projetos a gente pode trazer, como ele pode trazer a rede dele. Então, isso vem muito do voluntário estando lá dentro e percebendo essas coisas, tanto da organização dando esse espaço e atraindo o voluntário para ele sentir parte, que ele pode dar ideias e trazer, enfim, tudo que ele quiser lá dentro, né? Claro, né? Tudo que ele quiser que a ONG queira. Aqui são 2 projetos como exemplo desses desenvolvimentos. Então, um abraço cultural. A partir da Copa do Mundo dos Refugiados, que eu falei que os voluntários viraram professores de português, surgiu um curso que é o Abraço Cultural, que é um curso de idioma e cultura dados por refugiados. Então, estando lá no dia a dia, vendo toda essa riqueza que eles trazem, né? Então, não é só a gente que tem coisas a oferecer, eles têm muito a oferecer e ensinar a gente. Vamos aproveitar todo esse potencial. E essas aulas são pagas, e aí isso gera salário para os refugiados. E turmas abertas também, se vocês quiserem entrar e conhecer mais. E os criadores de atos. Os criadores de atos são grupos de voluntários que a gente coordena que desenvolvem projetos dentro de organizações. Então, a gente já faz esse trabalho de empoderamento junto com as ONGs para os voluntários criarem algum projeto. A gente faz semestralmente, então, esse semestre, alguns dos projetos que surgiram foi uma revitalização numa ONG, que vai acontecer dia 3, vai ter um shopping de lata, então eles pensaram, o Complexo Pratos trabalha com pessoas em situação de rua. O que acontece? Lá, eles recebem muitas doações que eles dão para os conviventes, kits de higiene, toalha, só que essas pessoas elas não se empoderam desse material, porque, enfim, está na rua uma hora, está aqui uma hora, aí perdeu a escova de dente, aí pega outra. Como fazer eles se empoderarem mesmo disso, né? Eles não tinham tanto kit para ficar distribuindo. O shopping de lata é a ideia que esses conviventes vão trazer uma latinha e vão trocar por alguma coisa. Então, uma coisa simples para eles conseguirem, dá um trabalhinho, assim, né, deles sair e coletar, e aí eles vão pegar doações, enfim, ser uma coisa um pouco mais humana mesmo, né? Então agora eu vou criar uma camiseta, e aí também vai contar com participação nas atividades que eles têm lá dentro, enfim. E aí isso é um projeto um pouco maior que vai lançar no que vem.
Enfim, são diversos os projetos que surgem. Eu vou ficar muito tempo aqui se eu for falar de tudo, porque eu adoro eles. E aí, dentro disso, que a gente queria mostrar são as possibilidades do voluntariado, né? E aí aqui a gente tem uma curva que a gente vê de engajamento do voluntariado. A gente começa com uma coisinha bem menor, bem simples, que é a doação pontual, que é mais assistencialista, mas é necessária. Não tem como eu exigir que uma criança tire notas boas na escola se ele está passando fome na casa dele. Então, sim, cesta básica é necessário, comida é necessário, não passar frio é necessário. Mas é mais assistencialista, exige pouco engajamento, pouco comprometimento, né? Eu chegar lá e doar uma comida, pode parar por aí simplesmente. Um ponto um pouco mais acima é o voluntário pontual. Então, se eu não conheço uma organização, é muito difícil eu chegar e falar assim, não, eu me comprometo a estar aqui toda semana fazendo isso. Poxa, eu não conheço vocês, não sei como vocês trabalham, não sei como eu vou me adaptar. Então, a gente sempre sugere que comece com uma ação pontual, que é onde eu vou conhecer a organização, vou conhecer as pessoas, vou conhecer o trabalho, eu vou falar, puxa, adorei isso aqui, quero ficar, e aí eu consigo me comprometer por mais tempo, que é o voluntário recorrente. E aí o voluntário empreendedor, que nem a gente já falou. Então, vai do assistencialismo para o desenvolvimentismo e também o comprometimento muito maior do voluntário e diminui também muito o número de voluntários nisso. Mas acho que o que a gente queria trazer muito aqui é o porquê que a gente acredita no voluntariado, né? O que a gente já vivenciou, já experienciou, já ouviu, já viu, e tentar propor para vocês que vocês se permitam essa experiência. Eu queria saber quem aqui já fez algum trabalho voluntário. Legal. E quem faz hoje algum trabalho voluntário? E quem não faz, mas gostaria de fazer, mas não sabe por onde começar, estou sem tempo, mas tem interesse. Vamos achar isso. Basicamente, esse é o nosso mundo hoje, nossa sociedade hoje, cheia de questões, cheia de problemas. A gente vê todo dia, a gente se indigna todo dia. E eu não sei, acho que quem está aqui provavelmente tem uma sensação de como eu posso fazer para mudar isso, para melhorar isso, né? Contribuir de alguma forma. E aí, do outro lado, a gente tem um monte de organizações, um monte de pessoas, um monte de projetos que atuam das mais diversas formas com essa causa. Então, se você às vezes fala, poxa, eu não gosto de como essa organização trabalha, você pode ter certeza que tem outras 50 que trabalham de outras formas dessa mesma questão. Então, como eu posso achar essa organização que trabalha de uma forma que eu gosto, que eu acredito? E aí, mas por que ser voluntário, né? E acho que todo mundo que já foi voluntário sai com uma sensação de que a gente ganha mais do que a gente está dando. E é isso, você entra num novo mundo, você conhece novas pessoas, novas realidades, novas histórias, você sai, né, a gente sai da nossa bolha e conhece um outro mundo, que é muito legal conhecer histórias novas, pessoas novas no mundo novo. E a partir daí a gente cria uma visão crítica, né? Não sou mais eu lendo ali o que a Veja falou para mim sobre o que tem numa favela, sou eu experienciando uma favela, vivendo lá, conhecendo pessoas e a partir daí tem meu discurso falando, não, concordo, não concordo, é assim, não é assim. Desenvolver habilidades, então eu sempre dou o exemplo que eu fui voluntária do Teto por uns 2 anos, eu sou formada em arquitetura, não sabia mexer em nada de Excel, não fazia soma em Excel. E eu saí de lá fazendo tabela dinâmica, porque a gente precisava contar material, contar madeira, enfim, tudo lá. Aqui, por exemplo, é uma vaga do Volunteacher. Se você se inscreve para uma vaga do Volunteacher, você vai aprender a dar aula, você vai aprender a ensinar uma criança. Então, essas habilidades vão variar de acordo com o que você tem interesse em fazer, junto com o que a ONG precisa. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre gosta de deixar muito claro para os voluntários, que é ser voluntário, é fazer o que a ONG precisa, não o que eu quero necessariamente, né? Onde ela está precisando de ajuda. E sempre ter essa mente aberta. Às vezes a pessoa vai falar, eu quero que você faça isso, fala, poxa, eu sou ruim nisso, mas eu sou bom em tudo isso. Qual disso seria legal para você? Enfim, ter esse matching mesmo com a organização. E não, estou aqui para ajudar, mas eu quero só fazer isso. E sim uma conversa para que os dois saiam ganhando dessa relação.
histórias, que nem eu falei, né, junto com uma nova realidade. Acredito que quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, a gente estava até falando isso no almoço, né, você fica muito mais vulnerável, você fica muito mais aberto, e a gente se permite ter esse contato mais humano muito mais intenso, que acho que faz falta no nosso dia a dia, né? São Paulo, principalmente. Então, nesses momentos, a gente cria grandes vínculos com pessoas, com voluntários, enfim. Aqui é uma foto que representa, acho que bem isso. E sentido, né? Muitas pessoas estão procurando alguma coisa que dê mais propósito na vida, né? O que eu estou fazendo aqui, onde eu estou trabalhando, onde eu estou atuando, como eu consigo colaborar com o mundo ou fazer algum impacto nesse mundo. E o voluntariado é uma ótima oportunidade para a gente fazer isso. Ué. Ah, boa. E aí a parte da organização também, né? A gente sempre pensa na primeira coisa com o voluntário é o braço, né? Eu estou precisando de um professor, o voluntário vai ser professor. Estou precisando de alguém para digitar nota fiscal, um voluntário vai digitar nota fiscal. Eu preciso de alguém numa revitalização da horta e vai ter o voluntário. E é super importante esses braços, mas assim, o que eu acredito é que, na verdade, se você vai explorando mais o voluntariado, esse é o que eu vejo menos importante até. Então, o voluntário vem com toda aquela força de vontade. Então, não é simplesmente alguém fazendo uma horta de qualquer jeito. É alguém querendo realmente contribuir com a horta. Como eu vou fazer isso da melhor forma possível, com aquela energia, super feliz, muito alegre de estar lá, né? Querendo contribuir mesmo. Novas ideias. Então, muitas vezes, a gente está dentro da nossa organização com as mesmas ideias, com o mesmo modelo de trabalho, como que essa pessoa de fora vem trazendo um ar novo, pensando em como a gente pode solucionar um problema de uma nova maneira. O que eu vi lá fora que poderia ser legal aqui dentro? Como a gente pode sempre estar agregando com essas ideias de fora. E a rede? Esse aqui é um post que uma voluntária nossa fez num dos projetos dos criadores de Atos, que é o Pra Te Contar, e ela colocou: Pra Te Contar está rolando. Éramos 9, agora somos mais de 60 e ainda estamos no meio do projeto. Que emoção, que emoção. E aí aqui tem uma reunião que eles fizeram com os voluntários e esse post dela já tem 90 curtidas. Então, são 60 cadastrados para ajudar eles no site e mais 90 pessoas que viram esse post e quiseram saber mais sobre o projeto que eles estão fazendo e gostaram da ideia. Então, assim, vai ter o dia de doar agora, né? E aí uma das coisas que a gente fala é, às vezes a nossa rede está desgastada da gente pedindo ajuda, pedindo colaboração, a gente tem que estar sempre pedindo, sabe? É muito difícil aquelas pessoas que vêm e falam assim, quero colaborar mais, quero ajudar vocês. Pode ser com financiamento coletivo, pode ser com as minhas habilidades, com o meu talento, enfim. E o poder da rede é muito forte dos voluntários, que é uma rede que não está desgastada ainda, muitas vezes. Então, depende, né, do voluntário. Então, a gente fez um crowdfunding para um projeto onde os voluntários eram em 15, conseguiram R$ 9.000 em 10 dias. Eles mobilizando a rede deles de um projeto que eles estavam fazendo. E a gente, às vezes, notados para a gente conseguir um crowdfunding de 6 mil, é um mês ralando muito, assim. Pode. Sobre o crowdfunding, eu queria até compartilhar uma experiência que rolou aqui no City. Esse ano, por causa do frio que fez esse inverno, a gente teve algumas pessoas em situação de rua que morreram, vocês devem ter ficado sabendo, e a gente mobilizou algumas pessoas e divulgamos através de e-mails para a gente conseguir arrecadar um dinheiro para comprar moletons, enfim, o que eles estivessem precisando. Em 2 dias, a gente arrecadou R$ 6.000 aqui dentro do banco, numa iniciativa particular nossa. Então, isso é só para mostrar o quanto a gente tem muito potencial aqui dentro do banco mesmo. E aí, agora falando de mobilização, acho que não. Eu queria mostrar um TED para vocês, que chama Como Criar um Movimento, que eu acho que é isso que é a ideia de começar a se criar aqui no banco. Já está compartilhado, né? Você tem que falar alguma coisa do som, né?
Eu acho que tem. Ah, boa. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's this first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes the second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts, 3 is a crowd, and the crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So over the next minute, you'll see all of those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit. But it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, TED. Thanks. Só para... Acho que esse é o convite que a gente quer fazer em vocês. A gente mostrou todas as possibilidades de voluntariado, seja com uma doação pontual, seja fazendo uma ação pontual e se engajando aos poucos até encontrar aquilo que faz sentido para vocês, encontrar aquela organização que condiz com o que vocês acreditam. Eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho uma experiência incrível ser voluntária, eu adoro ser voluntária, me transformou ser voluntária. E começar esse movimento, sabe, aqui dentro. Vocês já têm uma associação aqui dentro, como a gente pode engajar mais funcionários, como a gente pode atrair mais gente para esse movimento, como a gente pode fazer que não é a pessoa que às vezes sai da empresa e as pessoas olham feio porque ela está indo fazer um trabalho voluntário em vez de trabalhar, e sim, como essa pessoa não está indo fazer um trabalho voluntário, sabe? E criar esse movimento, e criar uma cultura no Brasil de voluntariado, de comprometimento, de solidariedade. O Dia de Doar é um dia para celebrar isso, mas é um dia para celebrar algo que a gente tem que estar fazendo todos os dias, né? Então, dia 29 está aí, e o site do Atados tem várias possibilidades de atuação. E a gente queria apresentar também, o André vai apresentar um pouco dos projetos, naquele, né? Como a gente desenvolve projetos empresariais. Bom, boa tarde, gente.
Boa tarde, gente. Desculpa, eu vou olhar para vocês. Boa tarde. Gente, cadê meus slides, Marina? Como é que passa isso aqui? Não estou conseguindo fazer nada. Não, mas não era isso aqui. Aqui. Espaço. Ah, boa. Então, acho que só para contar um pouco, continuar um pouco essa história do Atados, meu nome é André, eu sou um dos fundadores, que começou em 2012. Em 2012, a gente tinha uma proposta muito clara de fazer essa plataforma, que a Marina contou, que se desdobrou nesses 3 grandes pilares de trabalho. Mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que era importante não só unir a sociedade civil organizada, né, as ONGs, os projetos sociais, com as pessoas, mas tinha um terceiro elo que a gente podia se beneficiar e beneficiar também as instituições, que eram as empresas. Porque no primeiro passo, as empresas são formadas por pessoas, então a gente não pode ignorar elas representam a maior parte das pessoas, inclusive, que estão no Brasil. E segundo, as empresas têm pessoas muito qualificadas. A gente está falando, por exemplo, do CIT, de pessoas que têm formação, que já trabalham há muito tempo com áreas específicas que têm esse conhecimento. E terceiro, as empresas também têm recursos, outros recursos que muitas vezes nem as pessoas têm e nem as organizações têm. Então, a gente resolveu incluir as empresas junto do Atados para trabalhar junto disso. Hoje a gente presta um monte de serviços para empresas, eu não vou ficar para empresas, mas eu queria destacar um número que nosso propósito como Atados nunca foi trazer recursos financeiros para as ONGs, mas envolvendo as empresas a gente mobilizou uma série de recursos para essas instituições. E quando eu falo recursos, é recursos financeiros diretos. Porque uma empresa, quando vai fazer uma ação como uma instituição, também precisa valorizar o trabalho dela, remunerá-la, e a gente sempre busca instigar isso nas empresas e fazer com que isso aconteça. Então, para a gente, também foi importante porque isso trouxe um papel muito importante de trazer recursos financeiros. Mas o que eu queria passar para vocês é voltar um pouco naquela curva que a Marina falou e fazer, de certa forma, com que as empresas consigam evoluir naquela curva do voluntariado. Porque é muito comum as empresas trabalharem com essas famosas campanhas internas. Então, eu vou fazer a campanha do agasalho, vou fazer a campanha de Natal, e fazer também o voluntariado pontual. Então, eu vou fazer uma ação de reforma numa instituição, vou fazer uma ação de um ciclo de palestras para jovens. Mas, por esses fatores que eu falei, da competência das pessoas, da quantidade de pessoas, a gente entende que as empresas têm um potencial muito maior de conseguir trabalhar tanto no voluntariado mais recorrente, que ele pode ser, inclusive, baseado em habilidades. Então, quem trabalha com finanças diretamente no banco, só para eu entender, que não é de área administrativa, tem alguém que trabalha diretamente com finanças aqui ou são áreas mais administrativas? Pô, com medo, né? Por exemplo, você sabe que tem muitas instituições, que já têm um contato, que têm uma dificuldade na sua gestão financeira muito grande. Imagine a quantidade de especialistas que tem aqui dentro do banco que poderiam ajudar essa instituição, por exemplo, a melhorar a sua gestão interna de processos financeiros. Só um exemplo de como a capacidade, a quantidade de pessoas de uma empresa pode mudar a realidade de uma instituição. Só que uma consultoria você não faz só num dia. Você não vai chegar lá e falar, faz isso, muda essa planilha. Você precisa ensinar muitas vezes a pessoa a mexer no Excel, ensinar os conceitos de finança, acompanhar como está sendo essa mudança do Excel, porque você sabe que mudança gera atrito em algum momento, então você precisa também ajudar nesse processo de mudança da instituição para que essa mudança seja efetiva. Então, um pouco do nosso papel é conseguir ou tentar fazer com que as empresas também saiam somente das ações pontuais para ações mais recorrentes que tenham mais impacto. Mas a gente também vai pregar uma coisa muito importante. Nosso papel não é forçar as empresas a fazerem nada. Mas a gente quer facilitar com que a empresa consiga evoluir nessa curva, porque tem muitas empresas que já estão há muito tempo, muitas vezes, no mesmo tipo de ação, sendo que já tem uma maturidade muito maior, que já poderiam desenvolver projetos muito mais impactantes, e esse interesse interno existe, esse interesse das instituições existe, basta fazer isso acontecer. Eu vou falar de um exemplo só, de forma bem simples, só para vocês entenderem. Então, a gente fez um projeto na Porto Seguro,
em que eles nos chamaram porque eles tinham uma série de ações pontuais e gostariam de criar ações contínuas. E a gente foi entender, primeiro, o que eles faziam nos programas atualmente deles, mas a gente também fez um trabalho muito importante de mapear internamente com as pessoas que tipo de habilidades ou que tipo de causas eles gostariam de trabalhar. A gente fez esse trabalho porque a gente entende que mesmo que o voluntariado seja empresarial, seja promovido, facilitado e apoiado pela empresa, quem são os protagonistas são os voluntários. Então a empresa pode estimular, mas quem está fazendo lá é a pessoa que tem esse interesse. Pode ser colaborador ou não, mas... Então, a gente falou, a gente precisa escutar os voluntários. E a partir disso, a gente entendeu que tipo de demanda eles poderiam fazer. E isso é uma ferramenta que acho que tem muito a ver com aquele vídeo que a Marina passou, que é uma ferramenta de o líder, a pessoa que está puxando isso de certa forma, se ele se coloca como um igual e escuta a pessoa que está do lado dele, que topou participar daquilo, você cria um movimento de cocriação. Ele falou, o cara lá, ele estava fazendo um movimento muito louco, aí chegou outro, começou a fazer assim, e ele começou a copiar. Ele falou, pô, estamos fazendo isso aqui juntos. Então, essa etapa, quando a gente construiu esse projeto na Porto Seguro, foi muito importante. E aí, numa quarta etapa, desculpa, a gente mapeou ações e instituições no entorno da Porto Seguro que poderiam ser beneficiadas desses projetos, dessas demandas dos voluntários, e conseguiu fazer esse match. Então, quando a gente fala do voluntariado não empresarial, vamos colocar assim, o voluntariado, a gente já tem que fazer uma combinação das habilidades, dos interesses, daquilo que a pessoa acredita, com as demandas das instituições. E isso, a Marina falou, às vezes é desafiador, porque às vezes existem atritos, formas de pensar diferentes, e é natural, a gente consegue trabalhar em cima disso. Quando a gente envolve a empresa, a gente tem um terceiro elemento. Então, tem os colaboradores, tem a instituição e tem a empresa. E acho que um papel muito importante das empresas é entender que, sim, são elas que estão muitas vezes doando para a instituição, mas se não fizer sentido para a instituição, qual que é o sentido que vai fazer para a organização ou para os próprios funcionários que estão participando daquela ação? Então, o voluntariado empresarial, ele vem justamente desse equilíbrio. Então, pensa, vocês conhecem aquele diagrama de Venn, que é um diagrama que tem 3 bolinhas, assim? O voluntário empresarial, você tem que jogar naquela bolinha do meio, que é onde todas as coisas se combinam. E, obviamente, isso não é tão fácil de fazer, mas existe um caminho que pode ser construído para isso acontecer. Na Porto Seguro foi assim, e... Gente, eu vou fazer aqui normal. Como é que volta? Desculpa. Para trás? Não. 5? Nossa, que curioso. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente foi um pouco... Na Porto Seguro, a gente fez 20 entrevistas com pessoas, aplicamos 800 pesquisas online e mapeamos 34 instituições para chegar nesse modelo. Agora mudou... desculpa, gente, aqui mudou o negócio aqui. E aí... isso gera um engajamento maior. Eu acho que mesmo a gente, na Porto Seguro, a gente começou em 2014, mesmo colocando ações que são mais complexas, que exigem mais compromisso, a gente conseguiu trazer mais envolvimento das pessoas ao longo do ano. Tá? Eu vou dar um exemplo que eu acho legal. Então, na Porto Seguro, eles atuam na favela do Moinho. Eles estão, na verdade, a Porto Seguro está no centro de São Paulo. E um dos lugares em que eles atuam é a favela do Moinho. Eles não atuavam, mas eles tinham esse interesse de conhecer, e é uma das únicas favelas que resiste no centro da cidade de São Paulo. A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma estratégia de comunicação para atrair as pessoas. Então, a Marina falou daquela coisa de ser sexy, né? E o ser sexy é ser sensual, ser atrativo, sem ser vulgar. A gente não quer vulgarizar, não quer expor ninguém, não quer ser apelativo, mas dá para ser atrativo sem ter essas situações. E a partir disso aí, a gente criou uma ação pontual com as crianças que estão lá nesse projeto e os voluntários. E essa primeira ação pontual, acho que vocês já devem ter participado, para aqueles que já participaram, é muito comum gerar um interesse de falar, pô, isso foi interessante, foi recompensador, mas a gente pode fazer mais. Como que a gente continua? Quais são os próximos passos para a gente continuar? E a gente deu essa abertura para os funcionários e eles fizeram um comitê de voluntários no Moinho.
E a partir disso, eles fizeram uma segunda festa junina, com ainda uma ação pontual, com a instituição parceira. E a partir daí, o comitê ele chegou à conclusão que falou, não, a gente consegue fazer mais. Um projeto que eu gosto bastante é, os funcionários resolveram fazer um show de talentos com as crianças e jovens do projeto. Só que o que eles notaram? Eles não querem só fazer um show de talentos. O que a gente quer fazer no show de talentos é mostrar esses talentos e ter um desenvolvimento deles. Então, eles coletaram quais eram essas demandas das crianças, coletaram o que eles internamente conseguiriam fazer e criaram grupos menorzinhos de voluntários que eram responsáveis por acompanhar as crianças por mais ou menos 3 meses naquela habilidade que eles queriam fazer. Então, tinha gente que queria fazer dança, gente que queria fazer música, gente que queria fazer poema. Então, esses grupos de voluntários foram criando uma maturidade no grupo que começou com ações pontuais, mas para conseguir chegar em ações recorrentes. Isso pode acontecer. Então, aquela curva, quando você dá esse espaço, coloca essa intenção, você consegue realmente conseguir desenvolver projetos de maior impacto. Desculpa. Eu tenho uns vídeos, eu não vou passar. Eu queria passar um outro caso, que é o da Hackett. É uma empresa que eu gosto muito, porque a Hackett é uma empresa de bens de consumo. E eles notaram acho que quase uma obrigação moral, mas notaram que eles produziam muitos resíduos sólidos. E eles começaram a pensar, pô, mas a gente cumpre alguns pré-requisitos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a gente precisa fazer muito mais. Só que eles falaram, pô, mas a gente não sabe nada, absolutamente nada. Então a gente criou um programa, em conjunto com eles, em que os voluntários iam desenvolver uma consultoria para uma cooperativa de material reciclável. E a primeira etapa que a gente colocou nesse projeto foi de vivenciar. Alguém já foi numa cooperativa aqui? Já sabe como funciona mais ou menos o trabalho? Basicamente, uma cooperativa, para quem nunca vivenciou, é o que era o antigo lixão. Tá? Então, você está trabalhando com lixo, com o que sai do que a gente considera lixo, né? E a gente colocou eles para visitarem uma cooperativa modelo, para depois eles entenderem qual era a cooperativa que eles iam atuar. E a gente fez isso porque, apesar de se chamar cooperativa modelo, ela só é modelo para o universo das cooperativas. Porque se uma empresa for lá e falar, você é modelo para quê? Mas porque a pessoa não tem, os funcionários não tinham essa visão de como é a realidade de uma pessoa que trabalha com lixo todo dia. Que é um trabalho que é desvalorizado, que não tem apoio do Estado, apesar de ser um serviço público que é realizado, e muitas vezes não tem o apoio das empresas também. Mas realmente foi muito interessante porque as pessoas conseguiram mudar totalmente a sua visão, praticamente de mundo, a partir de uma vivência que eles tiveram, e a partir daí eles começaram a desenvolver projetos dentro dessa cooperativa. E que tipo de projeto, André? Bom, se trata primeiro de uma cooperativa. Para quem não sabe, cooperativa tem cooperados, que praticamente é um processo de gestão horizontal. A gente está acostumado a viver em processos de gestão verticais, que é fácil entre aspas, né? Alguém manda, outra pessoa faz com mais uma vontade, mas faz. No processo horizontal, você tem muito mais discussão. E como as pessoas lá eram em situação de vulnerabilidade, a grande verdade, tinha muita treta. O negócio era treta. Então, algumas pessoas identificaram isso e falaram, a gente tem competências de RH aqui interna. E eles, obviamente, não fizeram uma matriz de desenvolvimento de competências na cooperativa, porque não seria totalmente fora da realidade, mas eles conseguiram organizar algumas oficinas que procuravam trazer um clima interno dentro da cooperativa um pouco mais ameno, um pouco que eles conseguissem chegar a alguns consensos. Porque era isso, às vezes a reunião estava rolando lá dos cooperados e alguém falava, né, isso aqui está uma bosta e tchau. Então, foi legal porque eles conseguiram usar essas habilidades deles para o projeto da cooperativa e num projeto de 4 meses, contínuo. Então, eles viram essas demandas e falaram o que a gente consegue contribuir dentro do que a gente também tem interno. E teve essa troca muito interessante. Teve um grupo que foi trabalhar, que era mais de engenharia, a fábrica foi trabalhar na esteira. O cara falou, precisa entender como é que funciona esse negócio. Vamos lá coletar, vamos colocar os EPIs e fazer a triagem dos materiais. Para entender como é esse processo, para ver se ele tem potencial de ser mais produtivo, por exemplo, os catadores ganharem mais dinheiro. Então, esse é um projeto que eu gosto bastante, porque tem esse lugar onde a instituição se beneficia, onde os colaboradores eles aprendem, porque no final das contas eles estavam ali fazendo uma coisa diferente que também impactava no seu dia a dia de trabalho,
E por isso a empresa ganha também. Então, acho que esse é um projeto que eu gosto, que mostra esse potencial desse ganha-ganha-ganha. Isso eu vou passar. Era isso, gente. A gente queria deixar uns 15 minutinhos, na verdade, para a gente tirar perguntas, dúvidas de vocês. Está em tempo, né, para tirar dúvidas de 15 minutos. Porque a gente acha que é importante ter essa interação, também não se a gente só ficar falando. Pessoal do Ebex, se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, é só discar *6 que libera a voz, ok? Alguém? Sem medo, gente. Senão eu vou perguntar para a Marina. Pode ser só compartilhar alguma coisa, se alguém se quiser compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Ah, boa. Obrigado, Felipe. Tenho certeza que vai estimular outras pessoas. Alguém tem que seguir, né? Tem que ser o primeiro seguidor. Eu queria perguntar como que vocês encaram o desafio de mobilizar o mundo corporativo para o voluntariado, assim, o quão difícil isso é e quais estratégias a gente pode utilizar para fazer isso de uma maneira que a gente consiga trazer mais pessoas e fazer com que isso se torne, de fato, um clima dentro da empresa e não só uma ação pontual de meia dúzia de voluntários. Legal. Pergunta de R$1 milhão. É uma pergunta bem importante, mas ela também é bem desafiadora. Acho que a primeira coisa é que, querendo ou não, o voluntário empresarial, para ser efetivo, ele precisa de algum suporte da liderança. Vocês estão escutando? Não sei se está funcionando, estou meio confuso. Tá? Então, é importante que as pessoas, a direção, ou gerentes, ou a liderança entenda o voluntariado como também uma fonte de atração e retenção de talentos, uma fonte de clima organizacional. E como fazer isso? Você perguntou um pouco dessas táticas. Existem alguns projetos que buscam trazer um viés para o voluntariado um pouco mais estratégico. Então, eles procuram entender, por exemplo, que tipos de competências os funcionários estão precisando desenvolver ou gostariam de se desenvolver e que tipos de projetos de voluntariado podem trazer essas competências. Então, de certa forma, com essa abordagem, você traz essa agenda do voluntariado mais para dentro da agenda da liderança também. Então, isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa mais importante, que, no meu ponto de vista, é conseguir desenvolver ações, mesmo que pontuais, que sejam inspiradoras. Porque existem, sei lá, alguns, das pesquisas, né? Você nunca sabe se confia ou não pesquisa, mas que mostram que quando a pessoa participa, a chance de ela voltar é de 50% para uma outra ação. Então, se você tem uma ação que consegue gerar bastante engajamento inicial, existe essa possibilidade de gerar essa recorrência cada vez maior. E o terceiro ponto, eu acho que é conseguir dar o poder para as pessoas. Muitas vezes fica uma coisa num grupo muito fechado, mas quando você consegue dar esse poder para as pessoas, que elas conseguem criar, que elas conseguem conceber, que elas conseguem desenhar, isso gera um engajamento muito maior. É normal. Se você dá um pitaco num projeto, você quer participar daquilo, você se sente parte, dono daquilo. Então, é dar essa postura um pouco mais ativa para o voluntário e menos reativa. Isso pode trazer. Então, só para você ter uma ideia, para você conseguir 100 voluntários mobilizados, é importante que você tenha pelo menos 10 mobilizadores. Então, você tem que trabalhar em rede. E muitas instituições têm isso. Vou dar o exemplo do próprio Teto. Não está dando voluntário dentro do ambiente de empresa, mas o Teto começou com um grupo pequeno de voluntários, mas que eles expandiram para um outro grupo que se inspirou a partir disso, que a partir disso, você sai de uma ação do Teto, você sabe, você quer compartilhar com as pessoas. Então, acho que conseguir trazer esses mesmos sentimentos que o Teto traz para dentro do voluntariado empresarial é importante, porque você consegue que seja inspiracional que as pessoas compartilhem e consigam mobilizar outras pessoas. Então, criar essa estrutura também de pessoas com responsabilidades e tendo a oportunidade de criar, acho que são alguns caminhos. Mas, assim, eu já vi empresas que têm as mesmas estratégias e uma funciona e outra não funciona. Como eu falei, é uma coisa muito complexa. Tem empresa, tem colaborador, tem instituição. Então, muitas vezes, o arcabouço de possibilidades é muito grande, vai depender muito da cultura das pessoas, vai depender muito da cultura da liderança. Então, tem uma série de fatores que influenciam e, às vezes, não é tão fácil apontar qual é a causa de o engajamento ou não engajamento. Respondi? Segundo, olha lá.
Fast follower. A próxima vai ter um levantar a mão, assim, vai ter briga. Não, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o processo que vocês têm para selecionar os projetos, as vagas que ficam no site de vocês. Se tem algum critério, vocês simplesmente postam tudo que vocês recebem. Eu queria entender um pouco melhor isso. A gente não abre hoje em dia só vagas de doação material, porque o que a gente propõe é o voluntariado, a experiência do voluntariado, a transformação das pessoas por meio dessa experiência. O que a gente faz, às vezes, quando a organização fala assim, eu quero abrir ovos de Páscoa, doação de ovos de Páscoa. A gente fala, a gente não abre doação de ovos de Páscoa, mas o que você acha de se abrir para voluntários criarem uma campanha de ovos de Páscoa? São voluntários que vão e aí vão conhecer a instituição, vão pensar num material legal, vão mobilizar a rede deles e, como consequência, vocês vão ter os ovos de Páscoa. A gente faz uma curadoria das vagas. Então, a gente pede que a vaga seja bem descrita, que o voluntário, quando ele vai ver, ele vai entender o que ele vai fazer, por que ele vai fazer, como ele vai fazer, quando ele vai fazer. Então, tem organização que às vezes faz meio rápida as vagas, coloca assim, vem brincar com criança. E aí, tipo, não, por que ele vai fazer isso? Quem são essas crianças? Quantas crianças? Como ele vai fazer isso? Qual vai ser o impacto disso, né? Então, trabalhar sempre bem isso, a gente fica cobrando, não, falta informação, vamos completar, tal. Uma imagem legal, porque é isso, né? Você entra num site, ele tem que estar bonito, ele tem que estar atrativo para você querer estar lá explorando as vagas, né? Então, a gente cuida disso. As organizações, elas sempre se cadastram antes para conseguir cadastrar uma vaga. No começo da tarde, a gente visitava todas as instituições. Hoje, a gente não consegue mais fazer isso, mas a gente ainda visita várias delas. A ideia é que a gente conheça todas um dia mesmo. Mas acho que é isso. Acho que só para complementar, e cada instituição vai ter, a gente não é responsável pelo processo de seleção dos voluntários. Então, dependendo do que a instituição faz, existem processos seletivos que são super rigorosos, porque entendem que o voluntário para entrar já precisa entrar super compromissado. O Instituto UNO, por exemplo, o Rubens vai falar amanhã, porque ele entende que existe uma relação de vínculo muito forte entre as crianças que estão numa casa de acolhimento nos SAICAS com o voluntário, porque é um processo individualizado, então precisa ter esse processo de entrada, mas tem instituições que muitas vezes não lidam com públicos que são vulneráveis ou que tem uma outra proposta de trabalho em que você pode ter uma experimentação, por exemplo, de um dia antes de se comprometer a ser voluntário. Então, a gente não... O processo seletivo é da ONG, ela que determina como vai ser, a gente não quer interferir nisso, mas a gente vai sempre orientar uma instituição que, dependendo se você tem uma ação pontual ou uma ação mais recorrente, na ação pontual você não precisa... a princípio não precisa ser tão demandante quanto no processo recorrente. Então, a gente vai orientar se a instituição quiser fazer uma ação recorrente, mas não tenha nenhuma capacitação, nenhum tipo de processo de inscrição, não tenha... desculpa, me perdi aqui com a sua entrada, Felipe. Mas acho que é isso. Acho que ficou claro, né? Nada. De onde surgiu o encontro de vocês e o Atados em si? Vocês eram voluntários e tiveram uma ideia? Como é que isso nasce? A gente começou em 4 pessoas no Atados, que eram 4 amigos de faculdade, na verdade. Estavam no último ano da faculdade. E eu acho que cada um tinha uma motivação bastante pessoal. A gente fez administração de empresas. Então, cada um tinha uma motivação bastante pessoal do porquê quis empreender algo e sair da empresa que trabalhava. Eu vou falar da minha parte, que eu posso falar de coração. Para mim, especificamente, eu trabalhava em consultoria estratégica. Não diz nada, né? O famoso galera que não faz nada, só faz PowerPoint e fala, faz isso, faz aquilo. Isso me incomodava, na verdade. Me incomodava por alguns motivos. Um, porque eu via pouca coisa prática acontecendo. Segundo, porque eu não sentia nenhum propósito naquilo. Meu papel era muitas vezes de fazer, sei lá, projetos de redução de custo que saíam trazer mais lucro para as pessoas, para o acionista, e não pensar no impacto na vida das pessoas, por exemplo. E a empresa que eu trabalhava, principalmente, não tinha nenhum tipo de prática de responsabilidade social. Então, esses 3 fatores me deixaram eu bem descontente
com o ambiente empresarial que eu trabalhava. Eu gostava da empresa, eu gostava daquilo que eu fazia, eu me considerava bom naquilo que eu fazia, mas faltava alguma coisa. E quando eu basicamente, eu era estagiário, e eu trabalhava 9 horas, 10 horas por dia, e eu pedi para ser efetivado. Eu falei, gente, eu trabalho mais que gerente aqui quase. E aí, né, vocês sabem, sendo gravado? Tá, né, droga. A história é um pouco complicada. Mas eu fui chamado para uma reunião de efetivação, e nessa reunião de efetivação eu fui demitido, só para vocês saberem. Eles me falaram que eu não me adequava aos valores da empresa. Eu tinha certeza disso. Na época, na verdade, eu não tinha, eu fiquei muito magoado, mas depois eu consegui entender que eles tiveram muito mais maturidade para entender que meu lugar não era ali. E aí, nessa época, eu já estava, na verdade, pensando em empreender projetos. E a primeira ideia que a gente, assim, que nos tocou o coração, foi de fazer uma plataforma que conectasse pessoas ajudando pessoas. Então, eu, André, sei fazer apresentação de PowerPoint, mas eu, André, gostaria de aprender, sei lá, dançar forró. Certamente tem alguém que dança forró, poderia compartilhar esse conhecimento comigo e gostaria de aprender outra coisa. Então, a primeira ideia que a gente teve foi essa, mas a gente notou, falou, mas por que a gente não pensa nisso, mas de uma forma que a gente consiga contribuir com as pessoas que de fato precisam? A gente gosta da primeira ideia, mas e aí foi meio que evoluindo nesse caminho. A gente, acho que eu posso falar de todos. Todos tinham experiências voluntárias bastante pontuais, mas a gente teve a felicidade de escolher esse projeto porque a gente se debruçou nesse mundo. Então, antes de lançar o Atados, entre abril de 2012 até novembro, outubro, quando a gente lançou, a gente visitou mais de 70 projetos. Então, foi um aprendizado para a gente muito grande. Tanto que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do John Croft. Ele é um cara, um australiano que trabalha com metodologia que chama Dragon Dreaming. E tem uma coisa que ele fala que poucas pessoas percebem, mas as pessoas transformam os projetos, é óbvio. A pessoa coloca a intenção naquilo, constrói uma casa, constrói... Eu ia falar construir um muro, mas achei que ia ser péssimo. Ela constrói um projeto, ela desenvolve um PowerPoint, ela faz um site, as pessoas transformam o projeto. Mas se você coloca a intenção no projeto, ele volta para você. Então, os projetos também transformam as pessoas. E eu posso dizer, porque eu tinha uma mentalidade antes do Atados bastante egoísta, talvez individualista, e a partir dessa vivência que eu tive criando o Atados no setor social, me mudou bastante. Então, acho que para a gente foi muito importante ter essa vivência e para mim considero a vontade muito transformador porque me transformou também. Eu não estou falando só dos outros, faz aí porque vai te transformar, que vai ser legal, que vai ser recompensador, que você vai aprender. Mas porque eu tive uma experiência pessoal muito forte nesse sentido também. Marina, eu acho que você pode contar a sua história. Eu era voluntária no Teto, nessa época que a gente era meio doido, 2010, antes de virar esse movimento. Então é legal, tipo, é fácil criar um movimento, só você compartilhando mesmo. Acho que o Teto é uma prova pra gente que estava no comecinho, que era meio doido mesmo, mas era bom. E aí os meninos estavam visitando várias organizações, e uma das organizações foi o Teto, e eu estava lá, alguns amigos estavam lá também. É curioso, né? O que eles estão fazendo aqui, enfim, o que foi essa reunião. Aí falaram do Atados. Um grande amigo mandou o primeiro e-mail falando que quero ser voluntário de vocês, que é o Gardelin que trabalha com a gente, que é o designer. E aí, depois de uns meses, uma amiga também me chamou para uma reunião. E aí, fiquei como voluntária. E aí, fui contratada e estou até hoje. Então, foi para o meio do voluntariado lá. Queria só compartilhar uma mensagem, principalmente com o pessoal que está no Webex, né? Fiquei sabendo que no começo da palestra tinha 120 pessoas acompanhando essa palestra. Eu acho que as pessoas aqui têm uma ansiedade muito de mudar o mundo, transformar o mundo, mas a gente tem que começar transformando a gente mesmo, né? E muito disso vai onde a gente coloca a nossa energia, né? Então, eu queria muito convidar o pessoal que está no Webex para também vir presencialmente para as palestras, porque Marina e André aqui têm uma energia incrível e com certeza eles iam adorar trocar essa energia com vocês e vocês também iam ganhar bastante trocando essa energia. Então, a gente tem mais palestras, amanhã tem o Rubens que vai vir aqui falar sobre educação. A gente tem as duas opções de abrir ou não o Webex. Se a gente abre o Webex, vem menos gente para cá, mas em compensação, as pessoas que estão fora do prédio, no Brasil inteiro, conseguem acompanhar. Mas a gente quer que, além do Webex estar aberto, que as pessoas venham presencialmente.
Então, quem puder descer na palestra amanhã vai ser muito importante e, com certeza, a experiência é muito mais completa de ver o pessoal aqui e trocar mais essa energia do que pelo Webex. Terça-feira, dia 29, também a gente vai ter uma palestra sobre como utilizar o imposto de renda para fazer doação, que é o doar sem gastar, ou escolher melhor onde você vai colocar seu dinheiro, né? Se é confiando onde o governo vai investir ou se a gente já coloca numa causa que a gente acredita e conhece. E o convite é esse, então, Atados acho que é juntando gente boa, então vamos se juntar aqui mais para poder trocar essas experiências, esse afeto e poder realmente, efetivamente, se transformar para transformar o mundo. Bom, queria aproveitar então agradecer, né, vocês bastante por estarem aqui, deixa eu levantar. Agradecer a todo mundo por estar aqui. Como o Felipe colocou no começo, isso faz parte da campanha do Dia de Doar, que a gente está fazendo mais ou menos 2 semanas diferentes, para a gente realmente fazer uma reflexão e ação e unir a teoria e prática, né? Paulo Freire dizia que a gente não pode dissociar a teoria da prática, né? Só teoria a gente vai ficar falando e não muda nada, e prática sem teoria a gente vai sair mudando as coisas sem saber o que a gente está fazendo. Então, a ideia do Dia de Doar, da semana que a gente está fazendo, é juntar reflexão com prática. Fiquem atentos aos comunicados, às comunicações e e-mails do Cita Esperança, que lá você vai ter alguns caminhos, oportunidades e pontos para fazer doação, para fazer ação, para fazer voluntariado. A gente conheceu hoje uma plataforma incrível, para quem não conhecia, em que você pode buscar outras formas de voluntariado. Uma das coisas que o Cita Esperança tem, não tem o desejo de ficar se promovendo, então vai fazer voluntariado, pode ser no Cita Esperança, pode ser Atados, pode ser na causa do lado da sua casa, na comunidade próxima de onde você mora. Enfim, acho que o importante é a gente se conscientizar e se mexer, né? É o famoso MBC, que é mexer a bunda da cadeira. Se ficar na cadeira, nada vai mudar. Então é isso. Felipe, quer falar? Não, eu só queria falar mais um ponto. Acho que a Marina falou de muita coisa que a gente ganha com o voluntariado, e uma das coisas que a Manu falou, que acho que é conhecer gente inspiradora, gente que acaba fazendo a gente refletir, mudando os nossos caminhos. E aí, uma dessas pessoas que eu conheci nessa trajetória no terceiro setor foi a Marina, que eu conheci no Teto, e por isso que eu pude fazer esse convite, porque eu já conheço há uns 5 anos, pelo menos. E então eu queria agradecer a presença dos dois. Acho que é incrível a gente ter esse espaço aqui. Queria presenteá-los com um brinde do Cita Esperança, o guarda-chuva, que já está bem famoso aqui no CIT, tem o logo do CIT, do Cita Esperança. Queria convidá-los para virem mais vezes, talvez, sei lá, vocês têm muitas ideias, a gente também tem ideias e tem gente querendo fazer. Então, acho que a gente pode unir o útil ao agradável e, de repente, pensar em alguma coisa. Obrigado, gente.